E agora, gente, nós vamos dar continuidade aqui falando sobre os lobos cerebrais, né? Os lobos cerebrais, eles se dividem em 4 partes, tá? O lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal, tá? Então, façam comigo. Eu faço aqui, vocês fazem aí. Frontal, frontal, parietal, frontal, parietal, occipital e temporal. O lobo frontal, ele é responsável pela linguagem, pela elaboração de metas e estratégias, tá? Pela tomada de decisões, sobre essas questões organizacionais, julgamentos, vontades, morais, tudo isso perpassa bem aqui no lobo frontal. Só que nós não vamos nos adentrar a essas questões mais de, como eu coloquei aqui no slide, a questão da representação de valores, tomadas de decisões, julgamentos, morais, vontade, determinação, paração e atenção seletiva. Tá? Então, na parte frontal, ela é responsável por todas essas questões aqui. A parietal, ela é responsável pelas nossas emoções. Todas as nossas emoções, todos os nossos controles emocionais, eles estão aqui na área do lobo parietal. O lobo occipital, ele é responsável pela nossa visão, essa nossa capacidade de observar o que está à nossa volta, principalmente no que diz respeito à nossa visão. E o lobo temporal, espaçamento, a questão da motricidade, dos estímulos auditivos, todas as aprendizagens auditivas, elas estão muito ligadas ao lobo temporal, certo? Então, não vamos esquecer: frontal, parietal, occipital e temporal, ok? Uma vez estudados os lobos temporais, nós vamos estudar o que? As funções executivas. Ju, o que são funções executivas? Para que elas servem? Por que elas são importantes? Gente, as funções executivas, elas são extremamente importantes para que nós possamos colocar em prática tudo que, por exemplo, eu quero alcançar de vocês. A aprendizagem. É por meio das funções executivas que nós aprendemos, que nós organizamos ideias, que nós selecionamos, aonde perpassa as nossas atenções, aonde perpassa nossas percepções, aonde perpassa a nossa capacidade de memorizar. Todas essas nossas habilidades e inabilidades estão extremamente ligadas com as funções executivas. Então, aqui nesse slide que fala sobre função executiva, eu coloquei um pequeno resumo, um pequeno testículo falando sobre o que é essa função executiva. O desenvolvimento do potencial máximo das funções executivas é um processo que exige tempo, e isso se explica em parte pela lentidão do amadurecimento do córtex pré-frontal. Olha só, uma criança, por exemplo, que é lenta, uma criança que aprende vagarosamente, lembram lá do que eu falei para vocês sobre a barra de mielina? Eu vou usar isso aqui porque eu acho que é uma das melhores representações que tem para a gente poder entender de uma maneira mais significativa. Lembra lá que eu falei da barra de mielina, do axônio, que ele precisa estar protegido, o processo da gestação. Se o probleminha que houver aqui, ele vai
automaticamente, gente, ele vai automaticamente vir aqui nessa questão do amadurecimento do córtex pré-frontal. Por quê? Porque uma criança, uma criança quando ela nasce, um bebezinho quando ela nasce, gente, ela tem milhões de neurônios ali, são milhões, aliás, são bilhões de neurônios, não é ser milhões, são bilhões de neurônios que a criança tem, e ali é um processo extremamente importante para o amadurecimento, extremamente importante para como que vai acontecer a aprendizagem dessa criança ao longo da vida dela. E quando eu falo de aprendizagem, eu não estou falando só aprendizagem escolar, eu estou falando de todo tipo de aprendizagem. Nós temos crianças que mal sabem amarrar o cadastro, que tem uma dificuldade enorme para isso. Claro que existe a questão da autoproteção, os pais fazem tudo, mas você percebe que são crianças cujas suas estratégias são frágeis, são crianças que não sabem resolver probleminhas básicos do dia a dia, são crianças que são extremamente afetivamente necessitada da presença dos pais para fazer absolutamente tudo, são crianças que não têm independência para organizar suas ideias, elas sempre precisam de uma outra pessoa para fazer isso. Então, as funções executivas, elas estão muito ligadas a essa questão da organização de pensamento, da montagem de estratégia, de organizar os pensamentos, de organizar as ações, que a gente chama de planejamento, né? De entender que o erro acontece, mas logo depois ela vai conseguir, porque ela vai montar uma outra estratégia. Aí isso a gente chama de flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque eu preciso montar estratégias para aprender. Vou dar um exemplo. Se vocês não estão entendendo a minha aula, vocês vão montar uma estratégia para entender o que ficou ali embaraçado na cabeça de vocês. Se vocês montam a estratégia de voltar ao vídeo, vocês estão fazendo flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque vocês estão montando uma estratégia para reaver um conteúdo ou uma fala que não ficou clara para vocês. E quem é responsável por essa nossa ação? A função executiva. Certo? Vamos continuando. As habilidades da função executiva permitem que as crianças lidem melhor com seu ambiente em constante mudança. O que eu acabei de falar para vocês, a questão das estratégias, do buscar o que desatenta por um lado, eu vou buscar estratégia para que eu fique atenta por um outro, eu fique mais confortável, certo? Especialmente importante para crianças em desenvolvimento em ambientes de alto risco, certo? A eficiência da função executiva prediz a saúde, a prosperidade econômica e um baixo número de atos de criminosos posteriormente na vida. Por quê? Olha só, quando eu tenho uma criança dentro da escola, vamos trazer aqui a escola Mickey Mouse como nossa ponte. Vocês me deram vários exemplos das nossas aulas de alguns alunos que têm dado um pouquinho de desconforto para vocês, inclusive Dona Edileuza estava até em uma dessas aulas, e ela comentou sobre um dos pais. Vamos imaginar que se nós não trabalharmos essa função executiva dessa criança, essa flexibilidade cognitiva dessa criança, para ela entender que por mais que ela venha de uma família que não dê apoio, que por mais que ela venha de um pai que não entenda os processos escolares, por mais que ela venha de uma família que não caminha junto com a escola, mas qual é a função da escola? É alimentar nessa criança estratégias para que ela não faça parte, gente, dessa marginalidade. Quando eu falo marginalidade, eu não falo só e somente marginalidade para o crime. Eu falo marginalidade social, a exclusão social, a exclusão desse ser perante ações sociais. Qual é a função da escola? Hoje e sempre. A função da escola é preparar o indivíduo para o meio, para que ele seja não somente sociável, mas produtivo para essa sociedade. A intenção escolar é essa. No momento em que a escola ela falha quanto a isso,
todo o sistema falhou. Quando a gente perde uma criança, quando a gente perde uma criança para marginalidade, infelizmente é uma falha não somente da família, mas também da escola. É uma falha coletiva mediante essa criança. E aí entra a importância do neuropsicopedagogo, trazendo à luz a função executiva, porque esse neuropsicopedagogo, esse psicopedagogo escolar, vai ajudar essa equipe em todos os sentidos para que ela possa trabalhar essa criança e também se trabalhar e evitar essa exclusão, certo? Além do mais, a função executiva, ela traz a questão das capacidades da criança entender o que as outras pessoas estão pensando. As entrelinhas do que se fala. Tem muita criança, quem tem neto, quem tem filhos pequenos, você tem que falar baixo, você tem que falar por sinais, porque elas conseguem compreender e entender o que você está querendo dizer. E até às vezes, quando você usa estratégias de sinais e tal, a criança ela consegue te dar respostas que você fica assim sem entender como que ela tem amadurecimento de entender o que você está falando. E isso é uma habilidade extremamente importante, isso é uma habilidade muito boa para crianças que conseguem ter esse tipo de raciocínio, de entendimento, de amadurecimento, de leitura das entrelinhas, porque isso quer dizer que as funções executivas dessa criança está muito bem, obrigada, né? E uma das questões que nós falamos muito, gente, vocês lembram daquele aluno que vocês me disseram que ele é bem danadinho e que a gente até falou sobre a questão de um possível transtorno desafiador dessa criança? Acho que vocês lembram dessa nossa fala. O autocontrole. O autocontrole, ele é uma das competências da função executiva. Das funções executivas. Todos nós temos autocontrole. Autocontrole em que sentido, Ju? Autocontrole das nossas emoções, tá? Existem pessoas que são